compartilhando, Senhor, teu corpo, teu sangue, nos mesclando a tua pessoa, meu Pai, nessa manhã. Senhor, muitos queriam estar em nosso lugar, Senhor, já sofrem as perseguições. De fato, o Senhor está às portas, meu Pai. Nós possamos estar atentos a cada momento e que nós possamos estar, Senhor, nos voltando a cada dia em espírito e em verdade, Senhor, para a tua rica pessoa. Senhor, nessa manhã fala conosco, que não seja nós, mas que seja o Senhor no meio de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o título da mensagem juntos? O irmão vai colocar aqui novamente. 10, 16. Irmãos, para a gente ganhar tempo, eu vou ler. Então, virei como ladrão. Vigiem, santifiquem-se, não se deixem enganar. Então vamos abrir em Atos 17, versículo do 6 ao 7. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, ali, essa cidade, o Paulo e Silas, eles vinham já de uma grande viagem. Eles passaram por Anfípolis e Apolônia. Eles estavam nessa grande viagem e eles chegaram ali na região de Tessalônica. Nessa região de Tessalônica, ali eles tinham aquele status de orgulho deles, onde eles sabiam que a cidade era uma cidade isenta de impostos, era uma cidade diferenciada, porque enquanto muitos tinham que abaixar a cabeça, tinham que estar ali custeando, para cada ganho que você ganhava, você tinha que dar parte dos seus ganhos. Ali não, ali era uma cidade isenta de impostos. Mas ali, irmãos, tinha uma situação. A cidade em si girava em torno da atmosfera em que eles tinham que ser fiéis a César. Eles tinham que ser fiel ao decreto de César, sendo que César é como se fosse uma divindade e era o símbolo de ordem, né? Então, quando Jesus chega, quando a mensagem de Jesus chega nessa região, ali você causa um enorme transtorno naquela cidade. Ali, tanto que tiveram que sair com Paulo e Silas correndo, e quando chegaram lá para procurar, já não acharam Jasson. E levaram ele até lá e falaram: ó, esses têm sido o que tem causado grande transtorno. E vocês, irmãos? Será se eu e você tem sido motivo de transtorno? Será se eu e você tem sido transtorno aqui como mundo afora? Será se o nosso mundo é abalado porque nós carregamos o nome de Cristo no peito? Sim. Porque eu e você, nós temos uma mensagem também, a mensagem da cruz. Eu e você carregamos a mensagem que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Mas o mundo jaz do maligno, e ele diz o oposto. Ele igualmente, na época de César, em que os decretos eram livres, o próprio Satanás fez isso com o próprio Jesus. Ele chegou e falou bem assim: se você prostrado me adorares, eu te darei todo esse mundo. É verdade. Mas Jesus olha, vira para ele e fala: arreda-te, Satanás. O Senhor, ao Senhor foi dado todas essas coisas, meu irmão. A nós, o Senhor já deu todas as coisas. Nós só precisamos depender do Senhor. Não precisamos esperar que os pratos do diabo sejam colocados na nossa frente, como se aquilo ali vai trazer algum benefício para nós. O Senhor, Ele cuida de mim e de você. Ele sabe aonde está a sua necessidade. Você está passando por uma luta, é na sua saúde, é uma luta familiar. O Senhor tem visto cada uma das suas lutas. E o Senhor, Ele vai ser contigo. Amém. Se o Senhor, Ele está em silêncio, irmãos, aquieta seu coração, porque é no silêncio que o Senhor trabalha. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, irmãos, nós temos que nos alegrar
Porque assim como eles passaram por lutas no passado, nós também passamos por luta aqui no presente. O diabo, ele está vendo que você está avançando. A cada passo que você avança, o inimigo ele tenta de todas as formas mandar uma manada para te passar uma rasteira. Você não olha com os olhos espirituais, mas para eu estar aqui ministrando essa palavra, olha o estado que eu estou. O Senhor agora está me revigorando. Eu estou falando sério. Amém. Mas eu estava ali que eu não aguentava sair do sofá. Glória a Deus. O Senhor, o inimigo, ele vai fazer de tudo para te derrubar, irmãos. Ele vai fazer de tudo, ele vai fazer pratos e pratos para que você se proste e adore, porque ele vai te dar tudo. É verdade. Mas, irmãos, não faça isso não. Sim. Porque a consequência de você se prostrar diante do inimigo é desastrosa. É verdade. Se coloque diante do Senhor. Amém. Porque a própria palavra de Deus fala que nenhum pai, Sim. quando o filho pede pão, vai dar pedra. Sim, O Senhor, em nenhum momento, quando você estiver passando fome, no momento que você estiver passando por alguma necessidade, o Senhor não vai dar pedra para você. Pelo contrário, Ele vai te alcançar nas suas necessidades. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, ali a gente percebe realmente que os valores ali, irmãos, então eu vou ler aqui um pedaço, um trecho. Aqui Paulo e Silas, eles estavam fazendo a obra e tinham passado por Anfípolis e Apolônia, até chegar em Tessalônica, cidade livre, governo livre, mas com uma condição, ser fiel a César. Jesus, como rei, ele afrontava diretamente essas ideologias. Então, os valores pertinentes à sua fé, em que você tem em Jesus, tem gerado muitas das vezes esses confrontos, esses conflitos diretamente na sua vida e aqui ao redor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E quando você passa por essas dificuldades, essas lutas, esses conflitos interiores, Senhor Jesus, você tem visto essas lutas acontecerem na sua vida? No seu dia a dia, você tem visto essas lutas constantes na sua vida? Você tem passado por essas lutas? Seja na sua vida espiritual, seja na sua vida sentimental, na sua vida financeira, você tem visto essas lutas? Muitas das vezes o inimigo oferecendo pratos para você e você, muitas das vezes você sendo ali fiel, mas Senhor, eu tenho me dispensado diante do Senhor, eu tenho feito de tudo, tenho me colocado, tenho me consagrado, mas ainda continuo passando. Você tem passado por situações como essa? Se você tem passado por situações como essa, glorifica a Deus, irmãos. Mas se a sua vida está quieta demais, está na hora de você rever o seu conceito. Se você não está fazendo igual naquela época de César, em que muitas das vezes a gente se prostrava diante de César para obedecer o decreto dele, o que? Sendo isento dos impostos, né? Eles eram isentos dos impostos, mas tinha que se prostrar diante de César. Muitas das vezes a gente, para ter as coisas que o inimigo nos oferece, a gente tem que estar ali, se humilhando, se colocando diante dele. Senhor Jesus. Irmãos, vou pedir para os irmãos abrirem João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Aleluia. Eu venci o mundo. Amém, irmãos. Irmãos, nós estamos passando por aflições, por lutas. Tem de bom ânimo. O Senhor também passou por isso. O Senhor, ele foi processado, ele passou por todo um processo. Primeiro ele veio como homem. Ele viveu todas as dores, os anseios que eu e você vive. Aí o Senhor pegou e chegou ao fato de ter que se entregar por mim e por você na cruz. O Senhor, ele morreu, mas o Senhor não ficou prostrado, irmãos. O Senhor ressuscitou. Aleluia. E esse Senhor, ele vive em mim e em você. Aleluia. E essa obra de ressurreição está dentro de mim e de você. Você passa por luta? Esse Cristo ressurreto está em você. Amém. E Ele te ajuda em todas as aflições. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, aqui em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Ó Senhor Jesus. Lê de novo. Pois eles mesmos, no tocante a nós,
proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servir o Deus vivo. Bom, então a igreja de Tessalônica era uma cidade próspera, de grandes centros urbanos e comércios. Ela era dominada pelo foco incessante em riquezas, status e ganância. Esse foco criava uma atmosfera de culto a vários deuses que eram frequentemente ligados à fortuna. Hoje a gente vê que não é diferente, irmãos. Ainda existe muito, assim, tem pessoas que já até entendem um pouco da questão espiritual, e existe Deus como Mamon, que é muito conectado, ligado com essa questão do mundo financeiro. E esse mundo da subsistência ainda prende muito de nós. Um dia nós éramos livres, mas por conta da escassez, por conta da falta de mantimento, nós tivemos que ir até o Egito. Chegando lá no Egito, o que aconteceu, irmãos? Nós tivemos aquela fartura, mas logo depois daquela fartura, o que aconteceu? Fomos feitos escravos. O povo de Deus foi feito escravo. Após isso, irmãos, o Senhor teve que, após mais de 400 anos, trazer um libertador para tirar esse povo do Egito. Senhor Jesus. Mas muitas das vezes, irmãos, acontece em nossas vidas o que aconteceu com eles. Quantos deles estavam lá no deserto e estavam sonhando com o Egito? Mas no Egito eu tinha uma ótima comida para me comer. Lá eu tinha uma caminha quente para eu dormir. Antes eu estivesse preso ainda no Egito. Irmãos, nunca troque a liberdade de estar com Cristo sendo dependente dele, porque o Senhor vai fazer maná do céu cair na sua vida. Aleluia. Porque você tem que ficar preso a Satanás e sendo refém e escravo o resto da vida dele. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, o chamado de Paulo não era apenas para uma mudança da igreja. Ali eles eram pessoas idólatras, totalmente voltados para a idolatria, voltadas para esse mundo pagão, onde eles adoravam, faziam rituais, de modo que a sua fortuna continuasse crescendo. Então ali, Paulo, ele trouxe um pedido diferente. Ele não queria uma mudança de igreja. Eu não quero só tirar você aqui dessa igreja pagã. Eu quero uma mudança de postura. Aleluia. Eu quero aqui uma conversão radical. Amém. Eu quero que você saia do mundo da idolatria para um serviço ao Deus vivo. Amém. Aleluia. Então, irmão, quando isso acontece, quando acontece um pedido como esse, ocorre e vai gerar, como nós vimos lá no começo da mensagem, que gera-se o transtorno. Ali então houve um grande transtorno. Primeiro porque você acabava com a autoridade de César. Um cara que era um rei, que era um imperador, de repente chegam até os ouvidos dele que há um homem que vai ser o rei daquele lugar. Senhor Jesus. Mal sabia ele que o reinado do Senhor é celestial, não é terreno. Mas até que os homens, mas o inimigo realmente, irmãos, ele usa cada um dos que estão à nossa volta. Ele não quer saber de nada, ele só quer saber de destruir a sua conexão com Deus. Então, nunca perca a sua conexão com o Senhor. O inimigo vai fazer de todas as formas para tirar a sua conexão com Deus. Vai gerar transtornos, mas você não pode perder essa conexão com o Pai, do Senhor Jesus. Então ali, houve um primeiro transtorno, que foi o quê? A reviravolta na economia pessoal, em que traz uma mudança de postura na forma como gastamos o nosso dinheiro, ou lidamos com ele. Então ali, eles que estavam jogando o dinheiro deles fora, dando aos ídolos, agora essas pessoas teriam que ter uma mudança de postura. Aquele dinheiro não era mais para ser jogado para idolatria, mas era para ser aplicado dentro da obra. Então ali isso já gerou um grande transtorno. Então o Evangelho, ele confrontava a ganância e a exploração, exigia uma renúncia do acúmulo ilícito
e a adoção de uma vida pautada na generosidade. Os ídolos de hoje, irmãos, não são as estátuas, não são, mas a segurança financeira exagerada, a elevação do nosso status pessoal, que nos traz o prazer imediato. Irmãos, aonde que está o seu tesouro? A palavra de Deus fala: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O nosso coração tem que ser do Senhor. O Senhor, Ele pode fazer. Na palavra de Deus fala: aqui na terra você comerá, no mundo você comerá o melhor dessa terra. O Senhor disse que você comeria o melhor dessa terra. Ou seja, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Se o Senhor quiser trazer ouro e prata na sua vida, Ele vai trazer. Se o Senhor quiser trazer os manares dos mais deliciosos na sua vida para você comer, você vai comer. Agora, onde está o seu tesouro? Será que o seu tesouro está nessas coisas? Se o seu tesouro estiver nessas coisas, irmãos, você não está com foco no Deus vivo, você está com foco no Deus pagão ali, no mamon. Então que nós focamos a nossa vida no Senhor, irmãos. Aqui, ó, eu vou convidar os irmãos a abrir 2 Coríntios, a exemplo disso, irmãos. Como que deve ser o nosso coração em relação aos nossos recursos, muitas das vezes, sabe? Como tem sido o seu coração em relação aos recursos que muitas das vezes tem na sua mão? 2 Coríntios 8, versículo 1 ao 5. Então, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles testemunham na medida de suas posses, e mesmo acima delas se demonstraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade a Deus. Vocês percebem, irmãos? Olha só que coração desprendido. A pessoa que já estava passando por luta, por dificuldade, mas rogava. O que isso significa? A pessoa estava ali suplicando para que pudesse participar dessa bênção de ser um cooperador na obra do Senhor. Um cooperador na obra do Senhor. Você poder aqui cooperar, você poder fazer algo. Muitas das vezes, irmãos, aqui ó, como a gente vê, eles também se deram. Muitas das vezes não é só o recurso financeiro, mas é a sua disposição. Como é que está a sua disposição para as coisas do Senhor? O Senhor, Ele espera que nós nos entreguemos como oferta viva no altar dEle. Porque a obra do Senhor, ela não pode parar. E cada um de nós somos uma engrenagem dessa ferramenta enorme e maravilhosa que é a igreja. Então cada um de nós temos que nos colocar diante do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aqui, continuando também, no capítulo 9, do 10 ao 12, fala assim, 2 Coríntios 9, do 10 ao 12, fala: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as vossas sementeiras, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muita graças a Deus. Olha só que bênção! Olha só que bênção! Aqui o Senhor está mostrando que a graça, você sabia que a graça é a constituição de Deus dentro de mim, de você? O Senhor, cada mais graça que aparece na sua vida, cada mais graça que é expressa na sua vida, quer dizer que mais do Senhor está sendo expresso na sua vida. Então, quanto mais você se desprende desse mundo terreno, você se coloca na mão do Senhor, mais de Deus é expresso por meio de você. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos,
Aí aqui nós partimos para um segundo transtorno, que era a mudança de postura, em que o foco e energia gasta aos ídolos seria agora redirecionada a Deus e ao serviço ao Deus vivo e aos santos, Senhor Jesus. Hoje isso ainda está muito presente, irmãos. Precisamos nos atentar onde está o nosso coração. Será que tenho deixado a quantidade de dígitos, de zeros na minha conta, minhas posses, ser um ídolo em minha vida? Ou eu tenho feito como a igreja em Macedônia, mesmo em meio à luta, tenho atendido com alegria as necessidades dos santos? Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir em Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa aqui, ó. A gente às vezes passa desapercebido, mas olha só. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, aqui a gente já percebe uma coisa tremenda. A mim, o menor de todos os santos. Irmãos, quantas vezes essa questão financeira trabalha com o nosso ego, com o nosso status? Isso lida diretamente com o meu caráter, como que eu me comporto, e muitas das vezes isso faz com que eu me torne uma pessoa altiva. O dinheiro, ele muitas das vezes ele tem esse poder de tornar a gente altivo. E olha aqui, a gente vê que Paulo ele já demonstrava algo totalmente diferente. Ele chegava dentro daquelas pessoas e existiam pessoas riquíssimas ali, e ele chegava ali e falava: a mim, o menor de todos os santos. Isso quer dizer, olha só o tamanho da humildade. Ele se colocava como menor. Ele não estava ali para querer se comparar. Ele estava com uma palavra, a palavra viva, a palavra do Deus vivo. Ali o Senhor, ele podia pedir o que o Senhor quisesse, pedir o que quisesse para o Pai. Ele estava ali conectado diretamente com a obra do Senhor. Amém. Mas não, ele se colocou com humildade. A mim, o menor de todos os santos. Sim. Senhor Jesus. Então a igreja nasceu no meio desses dois transtornos. Primeiro, a fé em Jesus chocava a soberania a César. Segundo, confrontava o foco pesado nas riquezas, no status e na ganância, afirmando que o serviço aos deuses, aos ídolos, o seu foco, o seu esforço fosse redirecionado ao serviço a Deus. Isso mostra para a gente, como igreja contemporânea, que a fé nunca foi sobre mim, mas sempre foi sobre Cristo, irmãos. Amém. Senhor Jesus, que devemos focar toda a nossa força, redirecionar tudo que temos e a nossa força para o Senhor, para as coisas do Senhor. Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós estamos chegando numa parte da palavra que eu vou recitar algumas palavras das quais a gente que teve o privilégio de estar semana passada na igreja de Santa Maria. Nós tivemos uma palavra maravilhosa e que a gente percebe que ainda hoje, a gente como corpo, a gente sabe, se um membro sofre, todo o corpo sofre, não é isso? Então, hoje a igreja em si ainda sofre muito, padece muito desse desmembramento, dessa ruptura que teve na igreja, né? A igreja passou por esse momento, essa coisa tão triste que foi a separação, né? Eu imagino para mim como é que é, eu ter aqui uma família de anos e de repente você se separar, isso causa uma dor tremenda, né? Tem gente que conhece pessoas aí na vida da igreja há mais tempo que talvez eu tenha de vida. Então isso daí causa uma comoção, uma dor tremenda. Eu vou falar como Paulo falou, a mim o menor de todos os santos, porque eu, entre os irmãos, por exemplo, eu não sei nem o que é conferência, eu nunca fui lá na conferência. Talvez os irmãos aqui tivessem até uns 2 apartamentos ou 3 lá, né? Ou não? Mas
tinha garantido lá, toda vez que ia, tinha já garantido, né? Senhor Jesus. Então isso causou muita tristeza, muita dor na vida dos irmãos, né? Olha aí, ó. Então imagina como é que não é lidar com uma situação como essa, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Atos 15:40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor Jesus. Então ali, ó, esse acraseado aí está querendo dizer que eles partiram encomendados pela graça do Senhor. Está dizendo que a igreja abençoou os irmãos para toda boa obra no momento que eles foram naquela missão. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos o início da segunda grande viagem de Paulo para a pregação do Evangelho. Aí agora que eu vou recitar algumas palavras que eu achei muito importante, que nós vimos lá na semana passada. Primeiro nós lemos um versículo que foi assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26:19. Todos nós recebemos uma visão. Nós hoje temos essa visão de que Cristo é o Senhor e que nós vivemos por Ele. Todos nós recebemos essa visão celestial. Quem recebeu essa visão celestial que diz amém? Amém. Amém. Aleluia. Então aqui, ó, o Senhor, irmãos, Ele quer fazer algo muito especial em nossas vidas, no intuito de que cuidemos uns dos outros. A intenção do Senhor é unir pessoas com planos de fundo diferentes, mas com um único propósito. Nosso passado pode ser deixado para trás e cada um de nós podemos formar um único bloco sólido para a construção da casa de Deus. À medida que o tempo se finda e Deus se aproxima de sua volta, o Pai espera ver em nós, como Pai, Ele espera ver em nós, filhos, a união de uma fraternidade genuína. O Senhor, Ele quer ver cada dia mais nós unidos em uma só voz, irmãos. Muitas das vezes o nosso momento, nossa comunhão não é só aqui não, irmãos. A todo momento. É verdade. Quais são as necessidades, as lutas que você tem enfrentado? A igreja não pode estar alheia. A igreja tem que estar caminhando lado a lado, junto, ombrando. Se você estiver sorrindo, eu quero sorrir contigo. Amém. Se você estiver chorando, eu quero chorar contigo. Amém. Se precisar botar o joelho no chão para a gente orar junto, nós temos que fazer isso. A igreja serve para isso, irmãos. Senhor Jesus, precisamos sacudir a poeira de nossas vestes e botas e nos movimentar mais como o corpo de Cristo. Amém. Pois a boa obra não pode parar. É crucial que percebamos a necessidade de manter nossa visão central naquilo que nos guiou até aqui, ser fiel a isso, a saber, a visão dos apóstolos, que é a visão celestial. Então nós vemos 3 elementos. O primeiro elemento: sem Deus não podemos fazer nada. Vocês concordam, irmãos? Sem Deus nós não podemos fazer nada. Se nós guiarmos pelas nossas próprias forças, irmãos, a tendência é ao fracasso. Mas se você depende, a sua suficiência vem de Deus, você pode conseguir milagres. Louvado seja o Senhor. Segundo, Cristo é o centro da igreja. A igreja somos nós. E Ele é a nossa identidade. Terceiro, nós precisamos conhecer nosso eu, nosso ego, o aspecto bondoso e o eu violento. O aspecto bondoso, Pedro, ali falava: de modo algum, Senhor, o Senhor vai morrer na cruz. Sim. Ali era o lado bom dele, falando: Senhor, de modo algum, o Senhor vai para a cruz. Ou talvez o seu outro lado é o eu violento, igual de Saulo, que respirava ameaças de morte. Qual é o eu que está te guiando? Se for qualquer um desses dois, está errado, irmãos. O Senhor, Ele não pode agir nem pelo eu violento, nem pelo eu bondoso. O Senhor só pode agir por meio do Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então aqui, quarto aspecto, o último aspecto da visão é o da consagração. Vestir a camisa e se dar pelo reino. Ser guiado por essa visão de modo corajoso
não podemos ser covardes, frouxos nessa batalha. Irmãos, por que eu li aqui um pouquinho sobre isso? Nós passamos por essa questão dessa ruptura da igreja. E nós, por muito tempo, às vezes ainda sofremos. Isso daí talvez é uma consequência que ainda bate na gente. Imagina pessoas que você ama e está ali, e se passar na rua aqui nem fala contigo. Nossa, Senhor. Como é que é isso? Isso não mexe contigo? Mexeria comigo, com certeza mexeria comigo. Graças ao Senhor que temos pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que estão do lado de lá, mas que continuam sendo nossos irmãos. Eles estão do lado de lá, mas continuam sendo nossos irmãos. E por que eu falei sobre isso? Porque aqui nós entramos numa parte onde Paulo e Silas eles seguiram para a segunda viagem. Quando eles seguiram para essa segunda viagem, antes disso não foi fácil. Paulo, ele teve uma grande discussão com Barnabé. Barnabé era também um apóstolo ali, andava lado a lado com Paulo. Mas eles tiveram uma grande discussão, por quê? Porque ele queria que João Marcos também fosse nessa segunda grande viagem. Contudo, Paulo não aceitou que João Marcos fosse nessa segunda viagem. Por quê? Porque na primeira viagem, o João Marcos não foi. Ele abandonou os irmãos na viagem. Então, por falta de confiança, quebra de confiança, o irmão Paulo não quis levar João. Então, isso causou um grande conflito entre eles. Agora eu te pergunto, no meio desse conflito, dessa briga, a obra de Deus pode parar? Pode, irmão? A obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar, assim como, irmãos, hoje nós vivemos essa situação também. A obra de Deus não pode parar, não pode. Houve essa ruptura, mas hoje a obra precisa avançar. Assim, dessa mesma forma, então, ali, Paulo encontrou com Silas e eles iam partir, mas eles não partiram de qualquer maneira, eles foram abençoados pela igreja, né? Em que fala aqui, 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos, pela graça do Senhor. Ou seja, eles ali estavam repletos das bênçãos de Deus. Deus abençoou, identificou e falou, vai. Então, irmãos, da mesma forma que aconteceu na vida da igreja, essa ruptura, irmãos, a obra não pode parar. Nós não podemos mais sofrer por conta disso. O Senhor, Ele está cuidando dos irmãos do lado de lá, assim como cuidou de João Marcos. E num dado momento, o próprio Paulo foi ter com João Marcos a ponto deles se reatarem. E eu creio, irmãos, que no tempo de Deus, Deus pode fazer todas as coisas acontecerem, inclusive unir novamente os irmãos. Mas até lá, a obra do Senhor precisa avançar. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, os conflitos, irmãos, não estão no mundo apenas no mundo fora da igreja, mas ele pode acontecer dentro do ministério. Paulo e Barnabé, João Marcos, Paulo precisou passar por um momento de grande tensão, como nós vimos, Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos perceber que o Senhor, a nossa suficiência tem que vir do Senhor. Nós não podemos depender do homem, porque no momento que você olha para o homem, se você olhar para o homem e o homem cair, você cair junto com ele, você nunca foi para a igreja por causa de Deus. A gente tem que estar focado em Deus. Amém. Senhor Jesus, o que nos sustenta, o que deve sustentar essa missão, essa fé, deve ser Cristo. Esse Cristo ressurreto, que Ele morreu, ressuscitou e hoje habita dentro de mim e de você. Então, irmãos, agora aqui, para finalizar, vamos ler junto 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler juntos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 3. Vamos ler juntos, viu, irmãos? Quando os irmãos estiverem prontos, podemos? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé
da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então aqui, irmãos, a gente perceber palavras importantes como essa. Vossa fé, o vosso amor e a vossa esperança. Que nossa fé, que o nosso amor e que a nossa esperança esteja em um só, que é Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.